Boa noite a todos. Está feliz hoje? Puxa, hoje fizeram oração pelo meu aniversário 2 vezes. Contando que eu estou fazendo 50, eu acho que eu acabei de completar 100 anos hoje. Estou conservado para a idade, não estou? Comemorado 2 vezes. Quando o nosso menino estava completando, o nosso mais novo, estava completando 7 anos, aconteceu que nós fizemos, ele completou 7 anos na quarta, mas a gente deixou para fazer uma festinha, uma comemoraçãozinha no domingo à tarde. E aí, quando chegou no dia do aniversário, na quarta, nós demos parabéns, beijamos, mas olha, festinha no domingo e tal. E quando chegou a primeira pessoa, a mãe de um coleguinha dele, no domingo, e a pessoa abraçou, deu um presentinho para ele, falou: quantos anos você está fazendo? Ele disse: 8. Não, filho, você está fazendo 7. Não, 7 eu fiz quarta, né? Agora você imagina, eu fiz 100, né? Porque no mesmo dia, 2 vezes, né? Que bom que você está aqui hoje. Quando eu venho chegando aqui, eu fico muito emocionado de ver pessoas chegando, e enquanto a gente está aqui dentro, vê a igreja, as galerias começando a ser tomadas. E o que tem atraído você para cá é o conhecimento da palavra, é saber a respeito de Deus. Eu sempre fico bastante focado em vocês, naquilo que a gente tem falado, no que vai se falar. Oro bastante por vocês e fico perguntando para Deus: Senhor, será que eu sobrecarreguei muito no último domingo? Muita informação. Será que... E eu sei, né? Alguns entendem tudinho, outros acabam não entendendo tudo, né? No outro final de semana, são aqueles que não entenderam são os que não entendem e vice-versa. Mas eu creio que a medida vai sendo dada à medida em que Deus vai dando para a gente e vai mostrando. É por aqui, e a gente vai indo por ali e pedindo, Ele vai iluminando. E eu tenho aprendido cada vez mais que, quanto ao efeito que a mensagem faz, isso não depende nada de mim, depende de Deus, do Espírito tocando em você e do quanto você abre o coração para Deus poder atuar. E a palavra de Deus, ela tem um poder diferente, maravilhoso, porque ela mexe aqui e aqui. É ou não é? Nos 2 lugares. Algumas pessoas, quando a gente não estuda a palavra de Deus, a gente acha que ela mexe só aqui. E a religião vira uma religião emocional, né? E repetitiva, os assuntos repetitivos. Mas quando nós começamos a estudar a palavra, aí a coisa vai se aprofundando e ela mexe aqui, na nossa mente. A gente vai vendo que Deus tão maravilhoso é esse Deus. Eu quero abrir a palavra com você hoje, novamente. E para isso eu quero pedir o poder de Deus. Fecha os olhos comigo. Deus amado e Pai, mais uma vez o Senhor arrastou essas pessoas para cá, para essa igreja, Senhor. Mais uma vez o Senhor as atraiu para o pé da cruz, porque o Senhor deseja falar com elas. E eu sei, Pai, que para o Senhor não é fácil falar com elas através de mim, porque eu sou um ser humano falho. Mas eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Seu Espírito fale para elas o que elas precisam ouvir, que a mensagem chegue clara, porque cada um deles, Pai, traz uma história de vida, traz as cargas dessa semana, traz as cargas de uma vida toda. Cada um deles, num momento da vida, parou e pensou: Senhor, é impossível viver essa vida. Mas o Senhor tem para todos nós uma resposta clara, audível, visível na Sua palavra. Nos colocamos nas Suas mãos, Pai. Toque a nossa alma, nosso coração e nossa mente, pelo poder do Seu Espírito, em nome de Jesus, amém. Você está com a Bíblia aí pertinho de você? Então deixa eu fazer uma menção, não é um resumo, mas uma menção do que nós vimos ou estamos vendo. O nosso assunto geral, ou o tema da nossa série é o quê? Armagedon. E nós vamos chegar no Armagedon. Para chegar lá, nós temos que estudar um monte de coisas que estão envolvidas. E eu vou dizer, eu fico imaginando, né, o que se passa na sua mente, você que ainda não sabe aonde vai chegar,
O que se passa na sua mente, porque o assunto vai para cá, aí vai para cá, vai ali, ele volta aqui, vai ali de novo, aí avança mais um pouquinho e volta, e dá a impressão que nós estamos patinando, não é? Mas à medida em que eu vou estudando o assunto para apresentar, eu vou ficando assim emocionado, arrepiado de ver como Deus construiu a palavra dele de tal maneira que as bases, os alicerces vão sendo formados, e você vai ver que quando as coisas começarem a se juntar, vai ser como um quebra-cabeça quando começa a fazer sentido. Uma coisa maravilhosa, fantástica. E bem-aventurado, feliz aquele que esteve desde a primeira vez, né? Porque pega o senso total da coisa, a direção total da coisa. E nós chegamos à conclusão pela Bíblia de que o centro do Apocalipse são Apocalipse de 11, do verso 19 até o 15, até o verso 12 mais ou menos. Capítulo 15, verso 12. Esse é o miolo do Apocalipse. É onde está o ápice, o clímax do grande conflito entre o bem e o mal. E é onde tudo dá início ou acontece para que vá acabar no Armagedon, que é esse evento que nós estamos estudando, ou o evento final, o desfecho da história do pecado nesse mundo. Então, nós chegamos a um ponto crucial. Apocalipse, eu quero que você abra, capítulo 12. Daqui a pouco você vai falar de cor esse verso, né? Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. O que é mulher na Bíblia mesmo? Em profecia é igreja. E o dragão? Satanás. Então essa aqui é uma profecia dizendo assim: Satanás vai se irar contra a igreja verdadeira, e foi ou vai pelejar, lutar contra os restantes da descendência dessa igreja verdadeira. E os restantes nós já vimos na Bíblia, é o remanescente, o restinho. Noé, a filha dele entrando na arca. Elias olhando para Deus dizendo: só sobrei eu. E Deus diz: não, ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. O remanescente, o restinho de povo. Daniel, que tinha 3 amigos, e os 3 amigos de Daniel chamados perante uma estátua, uma imagem enorme feita por Nabucodonosor, rei de Babilônia, para adoração do seu ego, porque aquilo era uma celebração ao Deus religião, era a religião se usando da política, a política se usando da religião, e fez com que todos adorassem, e embora houvesse ali muitos e muitos e muitos milhares de israelitas que vieram para o exílio babilônico junto com aqueles 3 rapazes, todos se ajoelharam, menos os 3. Ou seja, dentro de Babilônia havia o povo de Deus que estava exilado, e dentro do povo de Deus tinha o remanescente. Você entende o que é o remanescente? O remanescente é o povo verdadeiro de Deus dentro de um povo que se chama povo de Deus. Ou seja, muita gente se chama pelo nome de Deus e diz que é povo de Deus, mas dentro desse povo todo está o remanescente, que é a descendência da mulher. O remanescente, um restinho. E coisa triste é a gente saber que, como aquele texto de Isaías que nós apresentamos semana passada, muitos são os que adoram o Senhor e louvam o nome dele, e que clamam pelo nome dele, mas Israel é grande, mas poucos, só o remanescente é que vai se salvar. Só o remanescente. E aí nós vimos aqui quem são esses remanescentes, quais as características dele. Aqui apresenta pelo menos 2: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E diz que o dragão então ficou agora em pé sobre a areia do mar. E depois vai começar Apocalipse 13, que é interessantíssimo, quando o dragão faz surgir 2 bestas, 2 animais terríveis, 2 bestas feras, 2 animais grandes e terríveis e poderosos. E eles
aparecem, o dragão faz aparecer, para que eles lutem contra o remanescente de Deus. E nós estudamos na semana passada sobre os 3 amigos de Daniel que não se prostraram, deixando firme o testemunho do Senhor Jesus, como diz aqui em Apocalipse 12:11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Está falando dos 3 companheiros, amigos de Daniel. E está falando daqueles que no fim, o remanescente, que vai ser perseguido pelo dragão, através dessas 2 bestas. Eles não arredaram o pé, mas eles firmaram o testemunho de Jesus. E eu disse para vocês, agora, na próxima semana, nós temos que estudar a respeito da outra característica do remanescente, os que guardam os mandamentos. Afinal de contas, nós estamos aqui em Apocalipse, capítulo 12, 17. Apocalipse é o último livro da Bíblia, e as pessoas dizem assim que os mandamentos foram abolidos, e que no Novo Testamento já não se fala mais de mandamentos, e que nós não devemos guardar a lei. Afinal de contas, nós somos salvos pela graça. Né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé na graça de Jesus. E essa semana toda eu me preparei, estudei bastante o assunto para apresentar exatamente esse assunto para vocês. E quando foi hoje de manhã eu estava orando e Deus tocou no meu coração que eu não podia entrar nesse assunto especificamente sem antes deixar muito claro um outro assunto para vocês, que é o assunto da graça, a graça em si. Eu não posso falar de mandamento e de lei se eu não falar de graça. No meio desse século, ou do século passado, foi feita uma reunião na Europa, na Inglaterra, e para se descobrir qual era a única doutrina, a doutrina única do cristianismo, e que nenhuma outra religião tivesse. E um dizia uma coisa, e outro outra, e outra coisa e tal. Quando apareceu um cidadão, um teólogo, um dos mais ilustres do século passado, chamado C.S. Lewis, e ele disse, a doutrina única do cristianismo, e que só o cristianismo tem e ninguém mais, é a doutrina da graça. A graça. Por que a graça é a doutrina única? É porque ela é muito estranha. A graça é muito estranha. É estranho ou não é? Ninguém está acostumado a receber nada de graça. A gente até diz que quando a esmola é demais, até o santo desconfia. É ou não é? A gente sempre faz alguma coisa esperando receber outra em troca. Sempre. E a gente não consegue conceber como Deus pode dar para a gente a vida eterna de graça. E é por isso que a maioria das religiões vivem ensinando, e as pessoas vivem pensando em fazer alguma coisa para retribuir a Deus pela graça que Ele deu, ou para pagar pela graça, pagar pela salvação. As pessoas vivem ensinando isso. Então você vai para esse lado ou para aquele, para qualquer religião, e eles têm sempre um ensinamento nessa área. Você tem que fazer isso para se salvar. Você tem que fazer aquilo. Eu quero hoje convidar você para fazer um passeio comigo numa história que vai nos levar à essência da graça, à essência do que é o ser humano, de quem eu sou e de quem Deus é, e de que em que lugar do universo eu estou diante de Deus e como a graça se encaixa nisso. Lucas capítulo 15, abre a sua Bíblia. Do verso 11 em diante, nós vamos ler assim. Continuou Jesus dizendo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá
dissipou, acabou com todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava comer as comidas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos escravos do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho gordo. Comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a alegrar-se. Essa história é uma história muito, muito bonita, contada por quem? Quem contou? Jesus. E como ela é uma parábola, toda parábola tem uma significação, uma representação. E quando Jesus contou, ele estava pensando que dentro da parábola, quem era o pai? Quem era o pai? Era Deus. E Jesus, quem era? Ele era o pai. Quem é o filho? Quem era o filho na parábola? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é livre aqui? Levanta a mão. Quem é livre? Por que esse zum, 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 hein? Vocês estão pensando, aí vem. Então vamos lá. Quem não levantou a mão agora vai ter como levantar nessa próxima pergunta. Quem é escravo? Quem não é livre é escravo, né? Quem é escravo? Levanta a mão, quero ver. Tem gente assim, ó. Bom, teve gente que não levantou nem no livre nem no escravo, né? Quem não é livre e não é escravo é o quê? É esperto, né? Não quer se comprometer, né? Esse é o negócio. Você é livre ou é escravo? Livre. Aí você fala, pastor, é muito radical. Ou livre ou escravo, né? Não tem uma outra coisa? Não tem. Ou você é livre ou você é escravo. Dá uma olhada em João capítulo 8, do 31 ao 34. Hoje eu estou chamando você para abrir a Bíblia um pouco, né? João 8, de 31 a 34. Jesus estava conversando com um grupo de homens que simpatizaram com ele, ou creram nele. E aqui diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava dizendo para aqueles homens, diz aqui que aqueles homens creram nele, ou pelo menos disseram que tinham crido nele, e esboçaram segui-lo. E Jesus chegou no coração e na alma. E a gente aprende muito analisando a vida de Jesus. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz que esses homens tinham crido nele e que eles começaram a seguir Jesus, Jesus
Ele não se contenta com parte de você. Jesus nunca vai se contentar com um pouquinho de você. Ou é tudo ou é nada. Você não se casa com uma moça e ela diz assim: tá bom, você pediu a minha mão em casamento, a mão é sua, o resto é do meu primeiro namorado. Não dá certo, dá? Não. Você está pedindo a mão, mas a mão representa o todo. E a primeira coisa que você quer é o coração dela. E quem dá o coração se entrega. Jesus é assim. Ele quer você por inteiro. Então, quando você começa a se aproximar de Jesus, você já percebeu isso. Porque algumas vezes você já pensou em não vir aqui no domingo à noite. Você diz assim: ah, não, eu não vou lá. Sabe por quê? A gente fica sabendo, a gente fica sabendo umas coisas assim que a gente nunca pensou. Aí a cabeça da gente fica quente. E tem outra coisa, depois aquele pastor vai lá, a gente vai lá, ele faz um apelo, e a gente fica lá naquele negócio, vai, aquilo dá um negócio assim na gente. Mas Jesus, quando aqueles homens disseram que iam segui-lo, ele foi firme, ele foi na alma, ele vai com a espada da palavra no fundo, ele cutuca mesmo, ele diz assim: agora eu quero ver, é meu mesmo ou não é? Acredita em mim ou não acredita em mim? Agora eu quero ver você tomar uma posição do meu lado. E eu tenho dito para você, quanto mais noites você vê aqui, mais você vai ser atraído para Jesus. Mais Ele vai tocar a sua alma, o seu coração e a sua mente. E mais você vai dizer: meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Parece que é tão claro. Será que isso é isso mesmo? Aí Ele toca o seu coração e durante a semana Ele assenta lá e você diz: não tem jeito, é aquilo mesmo. E Jesus quer mais compromisso. Ele quer chegar mais na sua alma. Por isso que eu fico aqui insistindo para você estudar a Bíblia. Porque se você ficar aqui só vindo e sentando no banco, quando acabar a série você vai embora e pronto, daqui a um tempo se apaga isso na sua vida. Jesus é assim, Ele chama, Ele convida, você diz eu vou, Ele diz vem mesmo? Então quero ver, cadê o compromisso? E Jesus disse para eles assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você entendeu isso aqui? Jesus está dizendo assim: não adianta só crer em mim, não adianta só querer se entregar para mim, você tem que permanecer na minha palavra. Permanecer. Não é só vir, não. Senão você vai vir, vai fazer uma festa, que legal, foi aqui, foi bacana e tal, e depois você vai embora. O que adiantou? Você vai se sentir um cristão frustrado, porque Jesus chamou, você aceitou, foi a Ele, foi tocado, se emocionou, e depois você desistiu. Aí você vai um dia vai pensar assim: puxa, olha, o que valeu o poder de Deus na minha vida? Mas foi você que não permaneceu. Para permanecer tem que se comprometer. Não dá para pedir alguém em namoro ou em casamento, casar com a pessoa e levar ela para a casa do pai e ir para embora para sua casa. Você tem que continuar convivendo com a pessoa. Você tem que continuar se relacionando com ela. E se você não se comprometer de estudar a Bíblia, e a gente tem dito aqui, né? Você pode falar assim: eu quero estudar na minha casa, põe lá o horário, vou mandar alguém estudar a Bíblia com você na sua casa. Ah, eu quero estudar na igreja, tem 3 horários, se precisar nós fazemos outros horários de classe bíblica. Ah, eu quero, o que você quiser nós estamos fazendo. Agora depende de você. Aí Jesus diz assim, para completar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só a verdade que pode libertar você. E só tem uma verdade. Agora vê, aqueles homens assustaram, né? É como a maioria de vocês pensam. A maioria de nós. Quando você chega diante da verdade, você chega dizendo assim: eu já conheço a verdade. A verdade é o que eu aprendi desde criança, é ou não é? Mas a verdade está na Bíblia. Quem te ensinou a verdade? Ensinou pela Bíblia? Eu estou cansado de ver pessoas que vão conversar com líderes religiosos de igrejas diversas, e o líder religioso diz assim: olha, sabe o que é? É que aquele povo estuda muita palavra. Se você estudar muito a Bíblia, você vai ficar meio maluco. Você já deve ter ouvido isso alguma vez. Com certeza. Mas Jesus diz: você quer ser livre? Somente pela verdade. E o que é a verdade mesmo? Santifica-os na verdade. O Senhor Jesus orou na oração sacerdotal. A tua palavra é a verdade.
Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Por que a Bíblia é a verdade? Porque ela testifica de Jesus. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia só é a verdade porque ela testifica de Cristo, que é a verdade. É o caminho. É a vida. A Bíblia testifica dele. Por isso que eu tenho que ir para a palavra. Agora Jesus diz assim: vocês vão ser livres. Bom, eles chegaram com toda a sua tradição, com toda a sua religião, com todo o seu passado, com tudo que o papai e a mamãe ensinou para eles, tudo. E eles disseram assim, olha o que eles respondem logo em seguida. Responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo que quem comete pecado é escravo do pecado. Jesus falou o quê? Que quem comete pecado é o quê? Escravo do quê? Do pecado. Vou falar de novo. Quem comete pecado é escravo do pecado. Quem é livre? Levanta a mão. Zum, zum, zum de novo. Aí. Quem é escravo? Levanta a mão. Pecadores. Quem comete escravo é? Não, é só para ver se vocês estão atentos. Quem comete pecado é escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Você é escravo? É? Ou você é livre? O que é o pecado? Duas coisas. Primeiro, é o que foi dito aqui certinho. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E você vai ver que a parábola do filho pródigo, ela encerra um assunto teológico que tem tudo a ver com o nosso assunto lá de Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Aqui está dizendo que pecado é transgressão da lei. Ou seja, toda vez que eu transgrido a lei de Deus, eu cometi um pecado. Eu pequei. Transgredi a lei, cometi pecado. Isso diz para mim que se a lei não existir, também não existe o quê? Se a lei foi abolida, não tem mais pecado. Porque se o pecado é transgredir a lei, se a lei foi abolida, acabou o pecado. É ou não é? Para pensar. Mas pecado é também outra coisa. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você consegue entender o que é isso aqui? Está dizendo assim: Adão pecou, e por causa do pecado dele, agora a morte passou para todos os homens, e todos os homens, os filhos dele, se tornaram mortais. Puxa, não é meio injusto esse negócio, não? O Adão peca e eu que pago o pato? É ou não é? Parece injusto isso, não parece? Vamos resolver esse assunto também, aqui hoje. Foi Adão que pecou, não fui eu. Por que eu sou agora mortal? Porque ele pecou. Foi ele que fez errado, não fui eu. Mas ele era o representante da raça. Daqui a pouco nós vamos resolver isso aí através da palavra. Mas Adão pecou, e por causa do pecado dele a morte chegou a toda a raça humana. E aí diz que então por causa disso todos pecaram. Todos nós pecamos. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Aqui está dizendo que pecado é uma outra coisa, uma segunda. A primeira coisa é o quê? Pecado é o quê mesmo? Transgressão da lei. Esse agora, pecado é a natureza do homem. Ou seja, o homem nasce nesse mundo com uma natureza pecaminosa. O que é natureza pecaminosa?
A gente nasce nesse mundo gostando do pecado. Não era assim desde o princípio. Quando Deus criou Adão perfeito. Adão tinha prazer nas coisas boas. Adão gostava das coisas boas. Adão tinha prazer na justiça. Ele tinha prazer em obedecer a Deus. Mas depois da escolha dele e de se separar de Deus, a partir daí, lembra o texto nosso de Gênesis 3, verso 15, quando Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Falou para a serpente. Eu vou colocar inimizade entre você, serpente, Satanás, e a mulher, a igreja, a descendência da igreja verdadeira. Por que ele diz assim, eu vou pôr uma inimizade? É porque ninguém é inimigo do pecado. A partir do pecado de Adão, todo mundo é amigo do pecado. A gente ama o pecado. A gente gosta do que não presta. Nós somos assim. Nós temos prazer no que não presta. Você gosta do que é bom ou gosta do que não presta? Quem gosta do que é bom, levanta a mão. Quem gosta do que não presta, levanta a mão. Vocês estão ficando com vergonha de levantar a mão, já percebi. Olha, nós gostamos do que não presta em tudo. Eu já dei alguns exemplos aqui durante esses tempos, mas vou recordar. Nós nascemos gostando do que não presta. A gente gosta de assistir programa de TV, os que têm maior audiência são os que menos prestam. Já prestou atenção nisso? Quanto pior o programa, Big Brother Brasil, audiência lá em cima. Aquilo não presta, baixaria pura. Todo mundo sabe que é isso, mas dá uma curiosidade, é ou não é? Aí, lá dá uma espiadinha, né? Tanto de podridão aquilo. E dá a impressão que as emissoras, elas competem assim. A emissora A diz assim, está faltando audiência no horário das 7, o que nós vamos colocar ali? E alguém da diretoria diz assim, um lixo. Ah, boa ideia, um lixo. Aí eles põem um lixo e a audiência lá em cima. Eu estou lembrando daquela novela que apareceu, a última novela, ou penúltima, sei lá, que tinha uma tal de uma Carminha lá, né? Aquilo, eu falei para vocês outro dia, só de ver a propaganda dava desgosto, que era assim, ódio puro. A audiência, a gente viu que a audiência foi lá em cima a audiência, não presta, é assassinato, vingança, ódio, né? Tudo que não presta. Aí a emissora B diz assim, puxa, a emissora A está ganhando da gente em tudo, o que a gente faz com o horário das 7? Aí a emissora B diz assim, a diretoria diz, põe um lixão, eles põem um lixão. E se for um lixão maior mesmo, a audiência vem para cá. Aí vem aquela coisa, todo mundo quer assistir. Quanto mais besteira falarem, quanto mais ousados eles forem com lixo, com porcaria, com palavras de baixo escalão, com traição, com sexualidade baixa, olha, pornografia, quanto mais baixo for, mais as pessoas gostam. É assim. Você já riu vendo o vídeo cacetada? Já riu ou não? Ah, mas é engraçado, né? É ou não é? Pensa bem aqui, olha, aquele trupicão que o camarada dá assim, que ele leva 10 passos para cair. É muito engraçado aquele negócio, né? Aquele que ele cai de uma vez assim, puf, até nem é tão engraçado. Mas quando ele leva 10 passos para cair, que ele vai assim, com a perna dura e tal, e de repente, bum, aí você morre de rir, né? Por quê? Porque você não gostaria de cair na rua assim, gostaria? Mas tem gente que se estiver andando com outro e outro cair, ao invés de ajudar a levantar, senta do lado para rir junto. É verdade. É porque é engraçado. Mas você nunca perguntou assim, por que eu acho graça no outro se dando mal? Por quê? Tem um motivo para eu achar engraçado? Eu devia achar engraçado quando alguém faz uma coisa certa. Eu rio. Mas coisa certa é sem graça, né? Por isso que documentário na TV não tem graça. As pessoas não assistem documentário. Se for comparar a audiência do Globo Repórter com a audiência do Big Brother, a diferença é muito grande. Porque é um negócio muito sem graça. A gente gosta do que não presta. Desde bebê a gente ama o que não presta. A gente nasce gostando do que não presta. Se você disser para um molequinho de 13 anos, não põe o dedo naquela tomada, aí que ele vai pôr. Porque você disse não. Aí ele quer pôr o dedo lá.
É assim, nós somos atraídos pelo que não presta. Você gosta de sorvete? Quem gosta de sorvete? Sorvete faz bem para a saúde? Não. Quanto mais açúcar, quanto mais gordura, quanto mais porcaria, mais gostoso é. Até o Roberto Carlos fez uma música que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Não é isso que fala a música dele? É a realidade do ser humano. E a gente diz assim, puxa, mas é tão gostoso. Eu vou fazer um pecado hoje, né? Você vai lá e enche a cara daquela coisa lá, né? E depois você se sente mal, porque você comeu aquele negócio. Comigo nunca aconteceu isso. Agora vocês, eu sei que fazem isso, né? É assim, é a natureza humana, nós somos pecadores. É isso que a Bíblia está dizendo ali. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Paulo diz, ó, pelo pecado de um homem entrou a morte, e a morte passou para todos os homens. Então, a natureza humana é pecaminosa. Por isso Deus diz, eu porei inimizade entre você, serpente, e a mulher, porque vocês vão ser amigos de agora em diante. Mas para quem olhar para mim, eu vou colocar uma inimizade entre vocês. Vai ser um negócio contrário à natureza humana. Você vai começar a olhar para Cristo, você vai se aproximar dele, você vai deixar de gostar de certas conversas, você vai começar a gostar até de música de crente. Aí você estranha quando chega, mas aquelas músicas, aos poucos você vai gostando, daqui a pouco você está lá, levantando a mão e louvando também. A gente vai mudando, e o pior de tudo é que as pessoas ao redor, eles vão percebendo que a gente está mudando. Você está ficando muito estranho, muito esquisito, é aquela seita que você está indo lá, que pô, está enfiando minhoca na sua cabeça. E você vai mudando, vai entregando o coração para Jesus, e Deus vai operando essa inimizade contra a serpente. Mas nós somos inicialmente escravos, nós somos escravos do pecado. Todos nós somos escravos. Aqui tem uma frase do Jean-Paul Sartre, ele diz, ser livre não é fazermos aquilo que queremos, mas querer-se aquilo que se pode. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje, no mundo, todos nós somos escravos. A gente só tem que escolher a que quer se escravizar. A gente já nasce escravo. Vou dar um exemplo para você. Ou você é escravo das leis de trânsito, como o Sartre está dizendo aqui, né? Você não pode fazer o que você quer. Você tem que escolher fazer aquilo que pode fazer. Então, você ou escolhe ser escravo das leis de trânsito, ou você vai ser escravo dos acidentes e das multas. Simples. Ninguém pode dizer assim, não, eu comprei um carro, agora eu sou livre. Sou livre. Você passa todo o sinal vermelho, se o trânsito está parado, você pega o carro e põe na calçada, e vai, calçada, embora. Pode fazer isso ou não? Não, mas você é livre ou não é? Sim, eu sou livre, mas eu tenho que obedecer às leis. Puxa, mas que liberdade sem graça é essa, não é? Porque você tem que obedecer lei. Ou você é escravo das leis de saúde, ou você vai ser escravo das doenças. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. E aquela pessoa que diz assim, não, mas eu sempre comi de tudo e nunca tive nada. Eu estou com 65. Espera, porque 66, 67 vai acontecer. E você vai dizer, eu nunca tive nada, de repente eu tive um infarto. Na verdade, você teve um infarto que você sempre teve, né? Foi acumulando aquelas gorduras, aquelas coisas tudo no teu corpo, e não deu nenhum sintoma, e de repente apareceu tudo de uma vez. E você pode até morrer de uma hora para outra. Isso não quer dizer que você nunca teve nada. Quer dizer que nunca você teve alguma reação, mas aquilo já estava tudo no teu corpo. Então, ou eu sou escravo de leis de saúde e cuido aos poucos, ou eu vou ser escravo das doenças. Vai ser isso que vai acontecer comigo. Então, eu preciso escolher fazer o que eu posso fazer. Esse filho, na parábola do filho pródigo, ele queria ser livre. Então, ele num momento, ele vivia na casa do pai dele. O pai dele era um homem de princípios. O pai dele era um homem de Deus, que ensinou para ele regras boas, para ele viver uma vida adequada aqui nesse mundo, para ele ser mais feliz, para ele entender o limite dele com o limite do próximo, para ele entender as leis de saúde que regiam o corpo dele, para ele entender como é
maravilhoso e perfeito quando você tem um contato com Deus e aprende a louvar a Deus e falar com Deus e a entender Deus, você entende a vida melhor. Tudo isso o pai ensinou. Mas aquele rapaz, conforme ele foi ficando moço, ele foi olhando para fora e foi olhando a sensação de liberdade que os outros tinham e que parecia que ele não tinha. Porque lá fora, os colegas dele todos diziam: nós vamos para a balada, vamos. E ele dizia assim: não vai dar. No começo ele até enganava, mas depois eles viram: o que aconteceu, você não vai para a balada? Ele é crente. Ele é crente, mas é um babaca mesmo. E aí ele se sentia assim. Todo mundo bebia uma cervejinha, só uma cervejinha. Todo mundo fumava um cigarrinho, outros um baseadinho. Mas ele também não fazia isso, porque, não, sabe o que é? A religião dele não permite. É isso, a religião dele. E ele foi ficando insatisfeito com aquilo. Sabe como é que é? Ele queria ser livre. Livre das regras do pai, livre do que o pai tinha ensinado, livre daquilo que o pai ensinou como sendo a felicidade para a vida dele, aquilo que o pai um dia disse: filho, para você ser um bom homem, para você ser um homem feliz, um homem pleno nessa vida, faça isso, e não faça isso. Entendeu, filho? São regras boas para a vida, aprende isso, você vai ser um homem feliz e pleno, você vai ser um homem como o seu pai. Mas quando ele foi ficando mais moço, ele não suportava mais. Ele dizia assim: eu preciso fazer o que eu quero ser dono do meu nariz. Se eu por acaso me der mal, eu vou me dar mal do meu jeito, vai ser na minha responsabilidade, eu vou quebrar a minha testa. Então, pai, é o seguinte: eu não quero mais estar aqui debaixo das suas saias. Pai, eu quero ganhar o mundo, eu quero errar com as minhas decisões, eu quero acertar com as minhas decisões, eu tenho planos para o meu dinheiro, para a maneira de gerenciar as coisas. O Senhor é muito conservador nas aplicações financeiras, pai. Então, pai, se o Senhor puder, é porque eu não tenho condições, mas se o Senhor puder, me dá a minha parte na herança. Prometo para o Senhor que eu nunca mais volto para pedir herança para o Senhor. A minha parte o Senhor dá. E eu vou viver a minha vida. Depois o Senhor pode até me deserdar como filho, não precisa me dar herança mais. E o Senhor já me deu, e eu vou viver a minha vida. Agora presta atenção, porque aqui tem um princípio básico de como Deus lida com você e comigo. O princípio é o seguinte: Jesus diz assim: o pai repartiu os seus bens e deu a parte dele, e o filho foi embora. Passados não muitos dias, o filho foi embora. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: eu, o pai, não amaldiçoo você, nem quando você vai para longe de mim. Está entendendo? Isso se chama graça. Eu não amaldiçoo você. E se por acaso você já ouviu em algum lugar alguém dizer assim: mal olhado pega. Se você ouviu alguém dizer assim: você está passando por esses problemas que você não entregou o coração a Jesus, então é por isso que você está enfrentando isso aí. Isso está indo contra esse ensino do próprio Jesus, porque ele disse que o pai repartiu os haveres e deu para ele a parte da herança. Deus não está dizendo para você assim: eu só abençoo você se você estiver do meu lado. Aliás, essa é a grande questão da Bíblia, a grande questão de Salomão, da palavra de Deus. Por que o sol nasce para bons e maus? Isso parece injusto. Por que Deus não abençoa só os que escolhem Deus, só os bons? Deus abençoa todos, porque essa coisa se chama graça. A graça de Deus está estendida a todos, aqueles que amam a Deus ou que não amam, aos que acreditam em Deus ou não acreditam. Por isso você corre o risco de passar a vida inteira nesse mundo e nunca aceitar Deus. Deus não vai pressionar você, Deus não vai castigar você, Deus não vai mandar uma doença na sua vida. Quem provoca isso é Satanás. Ele provoca doenças, ele provoca os males, ele pressiona, ele acorrenta você, ele escraviza você. Por isso você nasce escravo do pecado.
amarrado no pecado, e você não consegue se livrar disso. Por isso Paulo diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará desse meu corpo que me carrega para a morte? Porque eu sei o que é bom, mas eu não consigo fazer. Eu quero fazer o certo, mas eu não consigo, eu só faço errado, e errado, e errado. Eu sou um homem miserável, eu sou escravo do pecado. O inimigo escraviza você. E ele oferece para você coisinhas pequenas. Ele começa com um cigarro e passa para um baseado. E eu fui uma vez visitar um filho de um pastor, um rapaz de 18 anos, um profissional tremendo. E de uma hora para outra ele teve uma parada cardíaca, um jovem de 18 anos. Por que aconteceu essa parada cardíaca? Conversando com ele do ladinho da cama: filho, o que aconteceu? Pastor, eu tenho que te dizer um negócio. Eu comecei a fumar maconha. E eles diziam para mim que maconha não vicia. E depois me disseram que cocaína, se a gente cheirasse uma vez por mês ou cada 15 dias, não viciava também. Então eu comprava lá um tanto de cocaína e usava o mês inteiro, às vezes 2, 3 meses demorava para acabar. E por que você está aqui hoje, filho? Por que essa parada cardíaca? Porque eu cheirei tudo num dia só. Entende? Por que você cheirou tudo num dia só? Porque eu não consegui não cheirar. Eu não consegui. Ninguém abre a janela e diz assim: ah, está um belo dia para ter uma parada cardíaca hoje. Vou cheirar tudo. Não. A pessoa começa com um cigarrinho. Aí ela passa para um baseadinho. E aí vai. Eu quero ser livre, dono do meu nariz. E a palavra de Deus diz que esse rapaz, querendo exercer a liberdade dele, porque na cabeça dele, liberdade é isenção de regras. Não é isso? Liberdade é isenção de normas, isenção de mandamentos, isenção de lei, de regras na minha vida. E não dá para ser feliz com isenção de regras, porque se todo mundo tiver isento de regras, a nossa vida vai ser uma desgraça. Porque todo mundo nesse mundo vai ter direito de fazer o que quiser, mesmo que prejudique você. Sem ter o direito, a vida já não é fácil nesse mundo, é ou não é? Com regras. Regras. As regras limitam o que as outras pessoas podem fazer de mal para mim. E limitam aquilo que eu posso fazer de mal para as outras pessoas. Mas a graça existe mesmo assim? Existe ainda a graça, mesmo com regras? Olha, vai numa cadeia visitar um preso. Eu já fiz batismo dentro da cadeia. Para fazer batismo dentro da cadeia, eu tive que dar uma série como essa aqui dentro de uma cadeia. Algumas vezes eu fiz isso. A revista pela qual a gente passa é horrível, é humilhante. Essa igreja está começando um ministério dentro de uma penitenciária feminina, já começou. É uma coisa humilhante. E quando você entra e portas se fecham, e portas e mais portas se abrem e se fecham, e você está lá dentro, no meio daqueles presos assim, inicialmente eram 20, 30, até 200 presos, 240 presos. Eu pregava para 240 presos. E os batismos começaram a acontecer lá dentro. Aí quando você sai, você diz assim, o pessoal diz assim, presos somos nós que estamos aqui, vivendo atrás das grades, e os bandidos soltos. Entra numa cadeia, você vai ver que os presos são eles. Você ainda tem liberdade. Embora você tenha que viver com grade e tudo, você ainda tem liberdade. Está cheio de regra, mas você é livre. É livre para fazer as coisas que não atrapalhem os outros. Então você tem que escolher a que você quer se escravizar. Eu vou ser escravo das leis e das regras, ou eu vou ser escravo do pecado e da desgraça na minha vida? Eu tenho que escolher. Esse mundo não me oferece outra opção, a não ser escravo de uma coisa boa ou de uma coisa ruim. É isso que ele me oferece. Aquele rapaz saiu para ser livre, e ele exerceu aquela liberdade, a ausência de regras. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz assim, ele foi perdendo tudo e desperdiçando dinheiro. Desperdiçou com vício, desperdiçou com mulheres, desperdiçou com jogos. Ele desperdiçou o dinheiro dele, gastou tudo, perdeu tudo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Pensa bem, como é que alguém que dá para você uma droga pode ser seu amigo? Como? O seu amigo, ele quer o seu bem, não o seu mal.
Então, se alguém deu a droga para você, ele não é seu amigo. E as pessoas que estão na droga com você não são seus amigos. No dia em que você cair, ninguém vai acudir você. Ninguém vai pôr você no ombro. Ninguém vai levar você para se recuperar. E quando amanhã você acordar e tiver bom, ele vai te oferecer um outro para você cair de novo. Porque ele não pensa nisso. Ele não pensa nisso. Não tem amizade nesse meio. Não tem amizade no meio do pecado. Aquele que arrasta você para a prostituição, ele não é seu amigo. Aquele que chama você para as baladas e para a diversão sem consequência, ele não é seu amigo. Não tem amizade aí. Aqueles que se ajuntaram ao lado dele não eram amigos dele. Eles estavam ali porque ele proporcionava alguma coisa, tinha dinheiro. Quando o dinheiro acabou, acabou a amizade. Acabou, eles sumiram. E Jesus disse logo em seguida, sabe? Quando todos somem, quando as pessoas somem da sua vida, quando você fica sozinho com o seu vício, com a consequência podre daquilo que você escolheu para a sua vida, quando você já se enterrou no pecado, quando você olha para você mesmo, para o que você fez na sua vida, o que tem ao seu redor, você diz assim, não tem volta. A minha vida é uma desgraça, eu fiz uma desgraça na minha vida, eu fui um caminho sem volta, não dá mais, eu acabei com a minha família, eu acabei com os meus filhos, eu acabei com a minha vida, eu acabei com tudo, eu cheguei no fundo do poço. Aí, Jesus disse, sobreveio àquele país uma grande fome, ou seja, as coisas ainda pioram mais. Você diz assim, não dá para piorar mais, aí você descobre que piora mais. O fundo do poço ainda não tinha chegado. E ele começou a passar necessidade. Ele aprendeu com o pai dele que ele não devia comer carne de porco. Porque a Bíblia diz assim, lá em Levítico 11. E ele, como um judeu, tinha nojo do porco. O judeu nem toca no porco, porque é imundo e eles não tocam. Eles têm como imundo. E quando Jesus assim, ele teve vontade de comer a comida que os porcos comiam. Jesus assim, ele chegou no fundo do poço. Você sabe o que é isso? Já chegou no fundo do poço alguma vez? Quem sabe você está aqui hoje, está no fundo do poço, né? Está dizendo assim, puxa, ele está falando da minha vida, está falando de mim. Quantas pessoas um dia já viveram na casa do Pai, seja aqui nessa igreja, seja na Assembleia de Deus, seja na igreja batista, presbiteriana, um dia você já viveu na casa do Pai, mas você abandonou, foi para longe, deixou Deus de lado. Você um dia pensou que fosse possível viver sem Deus na sua vida, e foi escolhendo os seus próprios caminhos, se afundando. A história nem sempre é igualzinha, porque nem sempre tem drogas, tem cigarro e tem fumo, mas sempre tem um vazio interminável na alma da gente. Sempre tem uma angústia que você diz assim, não é possível, não é possível. Aquele chavão que eles falam na religião, é assim, quem não tem Jesus tem um vazio. Mas é mesmo, porque olha o que eu estou vivendo. Não me falta nada, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho um emprego, tudo, eu só estou longe de Deus, mas por que eu sinto essa desgraça na minha vida? O chavão não é chavão, não é chavão. Aí você pensa, mas eu já tive nas mãos de Deus, eu já fui isso, eu já fui aquilo, para mim não tem mais volta. Aí Jesus diz assim, caindo em si, disse. Você sabe o que é caindo em si? Caindo em si. Como é que alguém pode cair em si? É o toque do Espírito de Deus. Assim. É a visitação de Deus na sua vida. É o Senhor, o Pai, mandando o seu representante, o Espírito, até onde você está, na desgraça, na lama, no vazio da sua vida, e Ele sussurrando no seu ouvido, filho, volta,
volta. Volta, filha. Caindo em si. Caindo em si é quando no meio da desgraça, quando no meio do nada. Caindo em si é quando você já não vê saída para a sua vida. Caindo em si é quando a sua vida não faz sentido. E quando você vê que não tem forças e que ninguém vai vir buscar você. Caindo em si é quando uma voz do além toca na sua alma. E ela diz, volta. E você ouve. Caindo em si, disse, quantos escravos do meu pai tem muito pão à vontade, e eu estou aqui morrendo de fome. Um dia ele era filho. Um dia ele era filho e achou que a condição de filho estava ruim, porque tinha tanta regra. Tinha leis para obedecer, tinha mandamentos para obedecer. Um dia ele olhou para a condição dele e disse, não está bom, eu quero ser livre. O pai dele tinha um monte de escravos, de trabalhadores, ele não dava nem bola, ele era herdeiro, filho herdeiro. E ele saiu para ser livre, mas ele se afundou tanto, ele foi tão baixo, que ele ficou com inveja dos escravos do pai dele, porque ele sabia que não dava mais para ser filho. Ele pediu a herança, ele disse, me deserda, pai, você me deu a minha herança. Ele sabia que não dava para ser filho mais. E lá no coração dele, ele desejou no íntimo da sua alma, que o pai ainda tivesse humildade para aceitá-lo como seu escravo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante do Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus escravos, empregados. E eu vou ser feliz, pai, porque um dia eu quis ser livre e fui para o mundo, pai, e o mundo me escravizou. E eu descobri, pai, que quando a gente quer ser livre da sua lei, a gente se torna escravo do pecado. E eu quero ser seu escravo. Que coisa é essa? Então a palavra de Deus diz, vinha ele ainda longe. Ainda longe. Eu imagino que aquele pai ficava andando na varanda da casa. Olhando. Quem sabe todo dia de tardinha ele ia para lá para ver se o filho voltava. Quantas vezes você deixou seu pai esperando você na madrugada? Quantas vezes a sua mãe ficou lá esperando no sofá? Você ainda ficou bravo com ela quando você voltou para casa. Por que está me esperando? Conheço alguns filhos que já disseram para a mãe, mãe, para de orar por mim, mãe. É porque a oração de mãe é poderosa. Para de orar, filho. Não vou parar de orar. A gente não pode parar de orar por um filho que escolheu ir para longe de Deus. Ora, vale a pena orar. Ora. Vinha ele ainda longe quando o pai o avistou. E correndo, o abraçou e o beijou. Ele estava sujo. Ele foi para o pai do jeito que ele estava. Não deu tempo de tomar um banho. Magro, esquelético, caindo aos pedaços. Está assim, caindo aos pedaços hoje? Tá? Não tem nem força para levantar. O pai foi lá, abraçou. E ele tinha levado o discurso dele, sabe aquele que ele planejou? Levou dentro do bolso assim um papel amassado, sujo, encardido. E ele começou a desenrolar aquilo e começou a falar, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Antes dele terminar, o pai interrompeu, pegou o papel e jogou fora. Para com essa coisa. Você acha que eu vou querer você meu escravo? Aí ele chamou um escravo e disse assim, traz aqui a melhor roupa. Põe um anel no dedo dele, o anel de filho. E vamos fazer uma festa. Porque esse meu filho, ele tinha se perdido. E ele foi achado. Ele estava morto. E ele reviveu. Você está morto? Deus é aquele que revive os filhos mortos.
revive. Sabe o que é reviver? É quem está morto, não é quem está ruim. Não é quem está se sentindo impotente. Não é quem não consegue vencer depressão, isso e aquilo. Não é quem não consegue vencer os vícios. É quem está morto, é quem morreu. Você morreu espiritualmente. O Senhor Jesus é aquele que revive, ressuscita os mortos espirituais. O meu filho estava morto e ele reviveu ao som da voz do Espírito que foi enviado para tocar o coração daquele rapaz. E a festa começou. Sabe por quê? Porque quando você descobre e aceita para a sua vida que ser escravo de Deus é muito melhor do que ser escravo do mundo, e você diz: Senhor, eu quero ser seu escravo, Ele transforma você em filho de novo. É isso que Ele faz. Ele não aceita você como escravo, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Quando você vem para ser escravo, Ele adota você como filho de novo. Você era meu filho de nascença, mas você recebeu a herança e foi embora. Agora eu adoto você de volta. Eu recebo você de volta para mim. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, mesmo pecadores, miseráveis, mesmo tendo ido longe de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que é o nosso irmão. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. É o Senhor colocando a roupa dele, a veste, a capa limpa em você. É Ele limpando você. É Ele cuidando de você, curando as suas feridas, curando as suas chagas, os machucados que essa vida fez em você quando você escolheu os maus caminhos que você escolheu. É o Senhor restaurando e revivendo você. Eu era pastor de uma igreja e conheci ali uma moça que ia sempre sozinha com os filhos na igreja. Eu pensava que o marido dela provavelmente não fosse adventista. Ela tinha provavelmente uns 30 anos, com 2 crianças pequenas. Um dia, visitando essa moça e conversando com ela, eu descobri que essa não era a história dela. Ela se casou com um homem da igreja. Um homem que trabalhava dando estudos bíblicos para outras pessoas. Um homem versado na palavra. Sabia dar estudo da Bíblia como ninguém. Se a gente perguntasse na igreja quantos que tinham sido influenciados por ele, muitos levantariam a mão. Mas aquele homem, aos poucos, ele foi se desligando de Deus. Foi deixando a comunhão, foi deixando o estudo da Bíblia, enfraquecendo na fé. Um dia ele decidiu mudar de profissão. Ele tinha planos na vida dele e foi trabalhar como vendedor de automóveis e se afastando de Deus. A primeira coisa que alguém que se afasta de Deus faz é não ter mais contato com a Bíblia, orar, comunhão com Deus, amizade com Deus. Eu disse: pastor, eu notei que ele não pegava mais na Bíblia, não estudava mais. E os estudos que ele fazia antes era só profissionalmente, porque depois que ele parou de trabalhar, ele não dava estudo para mais ninguém. Meu marido foi deixando de frequentar os cultos também. Tal. Um dia meu marido levou a gente para a igreja num dia de sábado, deixou a gente na igreja, eu e as 2 crianças, disse: eu vou até ali e já volto. E não voltou. Ele não voltou. Meu marido, eu não sabia, mas aos poucos ele foi se endividando muito. A dívida foi tomando proporções, ele não contava para mim. Ele sempre reclamava muito de um dos patrões dele, eram 2 sócios, dizia que ele era lesado pelo patrão e xingava. Ele: calma, busca Deus, e ele ficava mais bravo ainda.
sem eu saber, ele estava se endividando. Quando a dívida chegou numa proporção muito grande, ele pegou dinheiro emprestado com agiotas para pagar. Só que aí ele ficou devendo para o agiota. Aí quando venceu a dívida com o agiota, ele pegou de outro agiota para pagar esse. Até que ele não tinha mais nome com agiotas. Ele começou a ser pressionado pelos agiotas, pressionado com ameaça de morte. Foi se desesperar. Cada vez ele ficava mais louco e tal. Longe de Deus, sem paciência em casa, nosso relacionamento mal. E aí ele descobriu uma gangue no interior de Minas Gerais que fabricava dinheiro falso. E tinha lá uma proporção de uma nota verdadeira para 5 falsas. E ele pegou mais dinheiro com agiotas que ele conseguiu, com alguns empresários que souberam que ele ia fazer aquilo, levou o dinheiro, e quando ele chegou lá, eles bateram nele, pegaram o dinheiro, roubaram e mandaram ele embora sem nem um centavo e nem o dinheiro falso. Eles disseram, aqui você só vai, na segunda vez nós vendemos para você, essa primeira aqui é uma comissão para nós. Aí ele foi à loucura e planejou, bom, minha única saída, vou sequestrar o patrão que eu não gosto. Ele planejou um sequestro. E esse sequestro aconteceu naquele sábado de manhã, quando ele deixou a gente na igreja e saiu para ir sequestrar o patrão dele. Ele foi no sábado porque no sábado os sócios se revezavam. Um sábado era um, outro sábado era o outro que ficava lá. E ele sabia que aquele sábado era justamente do sócio que ele não gostava e não suportava. Eu sequestro ele, passo um susto nele, vou ganhar dinheiro em cima dele. Só que quando ele chegou, para surpresa dele, o outro sócio foi lá justamente naquela hora, e os dois estavam lá. Enquanto ele estava com a arma apontada para um, o outro chegou, e ele se desesperou e atirou neles, e fugiu. Fugiu. E eu não vi mais meu marido, nunca mais. Já faz uns 3 anos que ele está desaparecido. E outro dia ele me ligou, de vez em quando ele me liga na casa dos membros da igreja, porque a polícia está atrás dele. Avisa minha mulher que eu vou ligar para ela hoje. Puxa, mas não liga aqui. Avisa porque eu vou ligar. E pastor, a última vez que ele me ligou, ele disse assim, ou você vem comigo para fugir com os filhos, ou eu vou aí, vou sequestrar as crianças. Eu mando alguém aí. Pastor, eu não vou fugir com ele. Era uma mulher firme nos caminhos de Deus. Aí, eu ainda era pastor daquela igreja, quando depois de uns meses, ela disse, pastor, meu marido, o João, ele me ligou. E ele diz assim, eu não tenho coragem para sequestrar as crianças. Eu sou um fracasso. Eu vou me entregar. Mas eu quero que você esteja lá no aeroporto, você e o pastor da igreja, no dia que eu for chegar. A Polícia Federal mandou um agente buscá-lo lá em Manaus. E naquele dia nós ficamos esperando o voo que chegava de Manaus, no saguão do aeroporto. E a primeira vez que eu vi aquele homem, o João, ele chegou com uma blusa enrolada na mão para esconder as algemas do lado de um agente da Polícia Federal. Ele olhando fixamente para ela, para as crianças do lado, foi conduzido até a viatura. E a partir dali eu comecei a visitar o João na penitenciária. Uma casa de detenção provisória. E ali comecei a visitar, fazer cultos. E foi crescendo o número de pessoas, 20, e aí chegou a 200 pessoas. Tinha uma época em que eles liberavam a ala feminina, e a ala feminina vinha junto no refeitório, assistir junto com os homens o culto que a gente fazia lá naquela penitenciária. Aos poucos o João começou a dar estudos bíblicos dentro da cadeia. Deu estudo para um, para outro. Ele era o meu obreiro bíblico dentro da cadeia, da penitenciária. E de repente começou a aparecer um batismo aqui, outro batismo ali, e o tempo foi passando, um batizava o outro.
Depois de alguns meses eu disse: João, quando é que eu vou fazer o seu batismo? Não dá ainda, pastor. Por quê? Porque as pessoas lá não vão acreditar da minha transformação. João, as pessoas ou você e Deus? Como é que você está? Pastor, aqui dentro eu tenho sido um apóstolo, mas lá fora eu sou um ladrão. Pergunta para Deus, João. Está entregando a vida de verdade? Quando chegou no finalzinho do ano, nós marcamos o batismo do João. E foi uma cena que ficou marcada na minha cabeça. Para fazer batismo ali, a gente tinha que levar uma piscina desmontável bem baixinha. Tinha que ajoelhar na água, o preso sentava na água e depois deitava para cobrir todo assim, porque era pouquinha água. Tudo passava por uma revista terrível. Aquele dia estava lotado aquele refeitório e estava o diretor da penitenciária, a janela lá em cima com grades assim, e o sol da tardinha entrava e fazia um facho de luz ali dentro daquela sala. E antes de eu batizar o João, ele se levantou e regeu um coral de presos que ele fez, com 100 e tantos presos. E eles cantaram: brilha Jesus, vem trazer a luz que vem da glória. Que Deus é esse? Capaz de aceitar alguém que fez tanta desgraça na própria vida. Alguém que foi tão longe, depois de conhecer a palavra de Deus, ainda andou por caminhos tão terríveis, como nós somos filhos ingratos. Mas esse Deus ainda aceita e abraça. O nome disso é graça. Graça. Não existe nada mais nesse mundo que tenha um poder tão livre e tão atraente. Algo que nos coloque tão à vontade para ir embora, mas que exerça um poder de atração tão magnífico e poderoso, do qual nós não conseguimos nos libertar, a não ser que digamos: não quero, eu quero ir para longe. É um poder de atração. E Jesus traduz esse poder quando ele diz: eu estou do lado da porta batendo. Hoje, dentro do estudo do Apocalipse, Deus tocou meu coração para dizer para você: a minha graça, é isso que importa. Deixa eles entenderem que no meio dessas figuras apocalípticas, no meio dos juízos que eu apresento lá, porque eu não aguento mais o pecado imperando nesse mundo, eu não aguento mais vendo crianças sendo abusadas, eu não aguento mais as pessoas se perdendo nos vícios, eu não aguento mais as injustiças desse mundo, eu não suporto mais os lares desfeitos, porque as pessoas estão centradas nelas mesmas, e elas não conseguem, um homem e uma mulher, se entenderem dentro da mesma casa. Eu não suporto mais, eu tenho que acabar com o pecado, mas a minha graça ainda está aí. E diga para os meus filhos que eu estou chamando para eles voltarem. Volta, filho. Hoje eu trago um chamado de Deus, um convite de Deus para você. Para você voltar. Eu vou dizer para você: eu penso em fazer convite de muito jeito, mas eu tenho que fazer desse jeito que eu vou fazer mesmo. Eu vou fazer de novo, para você entregar nas mãos de Deus a sua vida, mas entregar esse Senhor. Quem quer voltar para Jesus, você sai daí, vem para cá e chora, e volta para sua casa e continua na mesma coisa, isso aí não vale nada. Então é assim, você vai sair daí e vai vir aqui para dizer assim: olha, eu vou aceitar o compromisso com Jesus, vou aceitar. E o compromisso é o quê? Vai estudar a Bíblia para tirar as dúvidas, porque enquanto eu prego um sermão e resolvo uma dúvida, eu deixo 10. Não tem jeito de explicar tudo aqui. Então você vai sair daí e vai dizer assim: tá bom, vou colocar lá meu nome, eu aceito estudar na minha casa, aceito, mas é para isso que eu vou chamar você. Se por acaso você já fez isso, mas ainda assim você quer reforçar a sua entrega e está dizendo: eu quero me entregar, Senhor, eu preciso, porque hoje isso falou comigo. Vem também, não tem problema. Vem. Jesus vai chamar você para voltar.
Vai tocar uma música lá. Enquanto a música toca, eu cedi um microfone. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca no seu coração. E se o Espírito tocar no seu coração, não fica onde você está. Vem para cá. Deixa Jesus falar com você. Para quem se foi ou já partiu, a vida parece que sorriu. Para quem ficou para trás, a dor de uma ferida se abriu. A busca de uma espera começou. A dor de uma ausência se instalou. Passam horas, passam dias, passa o tempo. Só não passa a saudade que aumenta. E no coração de um amante pai se aloja um desejo, uma prece, um pedido. Filho, volta, é só abrir a porta que nunca esteve fechada, trancafiada, mas escancarada, esperando, quem sabe, um dia que num rasgo de pura ousadia você finalmente quisesse por aqui se aninhar. Não vai embora agora da igreja. Enquanto o Espírito chama pessoas para vir, não sai. Se Jesus está chamando você, vem, não fica aí onde você está, não. Para resistir para quê? Filho, volta, pois já passou da hora de insistir num caminho cheio de espinhos, vazio e mesquinho. Por que não dar de novo uma chance ao amor, esse dom tão gigante que te quer envolver como antes e jamais te deixar. Volta, enquanto é tempo, volta, volta, enquanto ainda é hora, volta, volta. Sou seu pai, pra mim importa. Volta, pode ser madrugada. Volta, quem sabe na alvorada, mas volta, volta, volta. Eu esperarei, sempre sonharei com sua voz. Não deixa o Pai aqui esperando e sonhando com a sua volta. Cadê você? Vem, vem. Não tem que pensar duas vezes. Para fazer besteira você não pensa duas vezes, não é mesmo? Mas para ir para Jesus pensa 10 vezes. 10 vezes. Eu vou dar só mais 2 minutos de relógio para você vir aqui, tá bom? São só 2. Ou você vem ou vem. Se você estiver lá em cima, não interessa, sai de lá e vem. Se estiver aqui também, vem para cá. Dá tempo de você chegar. Em 2 minutos você chega aqui. Eu aguardo você chegar. Agora você que já entregou o coração a Jesus, vai olhar para o lado, tem alguém aí sofrendo, lutando. Olha e diz assim, não constranja ninguém. Só diz assim, vamos lá,
Vamos lá. Eu vou com você. E traz, vem para cá junto. Chega aqui pertinho. Chega bem pertinho. Eu quero orar com você ainda. Chega aqui. Vocês que estão aqui no meio, chega aqui pertinho de mim. Vem para cá. Que bom que você veio. Que bom. Eu começo a olhar para vocês e a gente vai memorizando os rostos, né? A igreja é tão grande, é tão difícil, né? De ter um tempinho com cada um, mas você tem vindo aqui, eu tenho visto. Que bom que você está aqui. Que bom que Jesus trouxe você aqui. Cadê isso? Um trazendo o outro. É assim. Na casa de Deus é assim. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. O reino de Deus é para quem tem coragem de se comprometer. 1 minuto já foi. Vocês viram que eu fiquei marcando no relógio, né? 1 minuto já foi, acabou. Mas ainda está faltando gente. Cadê você? Cadê você? Vem para cá. Vem. Talvez você fique pensando, puxa, mas é um compromisso muito grande. Esse pastor fica chamando a gente para ir estudar a Bíblia e tal. Não tem vida com Deus sem compromisso. O que eu posso fazer? Esse é o caminho. Se você estudar e não gostar, vá embora, desiste, não tem problema. Mas como é que você pode dizer eu não gosto se você não fez? O pior você já está fazendo, que é vir aqui na igreja assistir um culto como esse, não? Esse é o pior. Você já está aqui dentro, você já está ouvindo a palavra de Deus aqui. Eu vou avisar para você um negócio: daqui para lá a intensidade dos assuntos só vai aumentar, só vai ficar pior, no sentido de melhor. Sabe como que é? Vai piorar tanto que vai ficar até bom, vai apertar. Deus vai revelar coisas para você. No domingo que vem, agora eu posso falar sobre a lei. Jesus aboliu a lei? Será que ele aboliu a lei? Mas ele aboliu ou não aboliu? Porque nós não vivemos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não é o que Paulo diz? Paulo não diz que nós não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? E aí? Como é que a gente entende essa coisa? E você vai ver um dos estudos mais reveladores da sua vida. E aí você vai entender por que Apocalipse 12:19 diz que os descendentes da mulher são esses. São os membros de qual igreja mesmo? Qual é o nome da igreja? Não tem placa, né? É o remanescente, é um restinho. Tem um restinho desse aqui dentro, tem um restinho desse em várias outras igrejas. Mas eles têm que ter essa característica que a Bíblia fala. Tem que ter essa característica, porque Deus está falando assim. E Ele vai mostrar o porquê. Já foram os 2 minutos. Já foram. Se tiver alguém vindo ainda, eu espero. Vocês que estão aqui nesse corredorzinho, chega aqui pertinho de mim, chega. Quero orar junto com vocês. Você vai receber um papelzinho para colocar ali seu nome e colocar dentro desse coração aqui. É o seu coração dentro desse coração aqui, tá bom? Você vai pegar e vai anotar ali nome, telefone, vai colocar ali. E hoje eu quero celebrar essa vitória de Jesus na vida de vocês. É difícil chegar até aqui, não é? Não é fácil. Depois que você chega, você também fica meio sem gração assim, né? Fala, caramba, eu estou aqui na frente, como é que eu cheguei aqui? Mas é bom também, não é? Melhor vai ser o que vai acontecer daqui para frente, você vai ver como Jesus vai tomar conta da sua vida com essa permissão que você está dando para Ele. E você que ainda não veio, eu só tenho uma coisa para dizer para você: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Amém? Amém? Ainda dá tempo. Fecha os olhos. Ó Jesus maravilhoso. Que amor é esse tão grandioso e tão maravilhoso expresso na sua palavra, Pai. Que profundidade e sabedoria do seu Espírito na palavra, capaz de descrever, Senhor, a minha vida como um pecador miserável, precisando voltar para os braços do Pai. Ó Senhor,
Muitos dos seus filhos aqui disseram para si nessa noite: pois eu ainda não consegui nem cair em mim, muito menos me levantar para andar. Ó Senhor, opera nessas pessoas, fala com a sua voz no coração deles, como o Senhor falou hoje, forte, Pai, toca a vida deles e os atrai para o Senhor. Pai, toma nas suas mãos esses que se entregaram, que fizeram a entrega da sua vida, que aceitaram, Pai, estudar a palavra. Corajosos, Senhor. Aqueles que ainda estão ali relutantes, inseguros, nós sabemos que ainda dá tempo. Toca essas vidas, Pai. Pai, essa noite nós queremos sair daqui reconciliados com o Senhor, sabendo que sentimos e recebemos o seu perdão. Por isso agora nesse momento estende a sua mão sobre todos, sobre aqueles que estão aqui dentro desse templo, sobre aqueles que estão em casa, na internet ou pela Rádio Novo Tempo, Pai. Estende a sua mão sobre eles, toma-os nos seus braços, em nome do Senhor Jesus, amém.